Boa tarde, pessoal. Meu nome é Natália e o meu orientador é o professor doutor Edenício dos Santos Nicolau. E hoje a gente trouxe esse artigo aqui que fala sobre alguns conceitos químicos envolvidos na produção de cerveja. Só que como o artigo é bem extenso e também eles fizeram uma revisão, eu também resolvi trazer uma algo um pouco mais enxuto, mas que também não deixasse de trazer informações necessárias. Bom, a cerveja é a bebida fermentada a partir de cereais e ela leva apenas 4 ingredientes básicos, né, que é a água, o malte, o lúpulo e a levedura. E em alguns casos também é adicionado alguns adjuntos cervejeiros. E a cerveja é uma das bebidas mais antigas do mundo, né, que ela está presente desde o início da urbanização, no período neolítico, e ela tem uma cultura e tem uma importância política, econômica, religiosa, social, enfim. Então, é uma bebida que tem uma importância gigantesca, né, que acho que foi um dos nossos alvos, né, na pesquisa. E a maioria dos trabalhos que são voltados, a maioria dos trabalhos que envolvem a química e são voltados na questão da cerveja, envolve o emprego de técnicas analíticas, que elas visam a autenticação de alimentos, o monitoramento de processos produtivos, caracterização de compostos na bebida, e assim vai. E os autores, eles trazem nesse trabalho algumas das técnicas analíticas mais utilizadas, que a mais utilizada que eles apresentaram é a espectroscopia na região do infravermelho, que auxilia na determinação do pH das cervejas, na validação e no monitoramento do envelhecimento. Essas são as principais que foram encontradas na literatura. E também nós temos a ressonância magnética nuclear de hidrogênio, que auxilia na determinação da composição, principalmente na identificação de carboidratos e na discriminação de cervejas. A espectrometria de massas, que auxilia na identificação e de adulterações que podem estar presentes. E na cromatografia gasosa, acoplada ao espectrômetro de massa, eles utilizaram para avaliar e identificar os compostos voláteis que podem apresentar. É claro que existem outras técnicas analíticas, né? Só que, entretanto, essas são as que são mais utilizadas e mais encontradas na literatura. E também a cerveja, como ela possui uma importância econômica muito grande, os autores eles trouxeram essa tabelinha essa figura, né, que mostra, na figura A, mostra a produção de cerveja no mundo e no Brasil. Então, a gente vê que o Brasil produz demais. É tanto que o Brasil está colocado na terceira colocação do país que mais consome e produz cerveja no mundo. No B já mostra a produção em bilhões de litros por dólares, né, por bilhões de dólares. E no C, as principais empresas que produzem cerveja. E nós temos aqui um grupo brasileiro, né, que é o Petrópolis, que está na 11ª colocação. E os ingredientes utilizados na produção de cerveja. A água, né, que é o ingrediente principal e majoritário, que praticamente compõe 90% da cerveja, e por esse motivo, as propriedades químicas da água, elas podem afetar diretamente no sabor final da bebida. E o pH tem que estar entre 5 e 7, porque nessa faixa ela vai contribuir para o bom desempenho das enzimas do malte, porque abaixo disso ou acima disso podem acabar interferindo. E principalmente os sais minerais que estão presentes na água, elas vão contribuir diretamente nas propriedades organolépticas da cerveja. É tanto que essa aqui tem uma tabelinha aqui, que eles também trazem, que mostra alguns íons que estão presentes nesses sais que podem estar presentes na água. Nós temos o íon cálcio, que 50 a 150 miligramas por litro
eles podem atuar no metabolismo das leveduras, né, auxiliando na clarificação da cerveja, e o íon magnésio também, em 10 a 30 miligramas por litro, e junto com o cálcio, ele tem uma contribuição muito similar, né. E também nós temos o bicarbonato, que até 50 miligramas por litro auxilia na neutralização da acidez do malte, podendo elevar a basicidade do mosto e assim vai. Então, vai depender muito da composição da água, de quais minerais vão estar na água presente. Então, vai interferir diretamente. Outro ingrediente importantíssimo é o cereal, que vai ser produzido o malte, né? E, normalmente, o mais utilizado é o Ordeum vulgare, que, a partir da maltagem, eles vão produzir ele vai ser produzido um mosto, perdão, que a maltagem, ela é a conversão desse amido em açúcares solúveis. Então, o que acontece? Eles pegam esses grãos e aumentam a umidade do grão de 12 para 45%, mais ou menos, de 3 a 4 dias, para que possa ocorrer a germinação. E dessa forma, vai facilitar na hora das enzimas, porque depois desses 3 a 4 dias, eles vão reduzir a umidade por aquecimento. E dessa forma, tipo, até 45 graus Celsius por 30 minutos, e depois, posteriormente, é um aquecimento gradual, e depois de 85 graus Celsius por mais ou menos 24 horas, né? Vai ativar as enzimas para transformar esses açúcares que estão insolúveis em solúveis. E um aquecimento superior a 100 graus Celsius garante a integridade das enzimas, que vão fazer com que elas fiquem ativas, dando a elas um maior desempenho na obtenção desses açúcares fermentáveis. E quando ultrapassa esse limite, né, até 200 graus ou superior a isso, vai produzir um malte mais escuro. E o malte é justamente essa questão, né, é o cereal após o malteamento, né, quando ele consegue transformar o amido em açúcar. E também nós temos alguns adjuntos cervejeiros que normalmente são utilizados, né, que podem ser frutas, legumes, especiarias, cereais, enfim. E normalmente é utilizado para reduzir custos, aumentar o rendimento alcoólico, produzir diferentes sabores, cores e aromas, ou também não só para reduzir custos, mas também ou para substituir parte do malte, ou para acrescentar, né, dependendo do que você vai estar levando ali. E dependendo do resultado que você quer obter, eles utilizam diferentes adjuntos. Por exemplo, se eles estiverem querendo dar uma textura um pouco mais viscosa, eles usam trigo. O milho e o arroz normalmente é utilizado para dar um pouco mais de clareza à bebida. Frutas, especiarias, enfim, auxiliam na cor e no aroma e no sabor da bebida. Só que uma coisa interessante é que tem alguns países que eles não aceitam que hajam essa, entre aspas, né, essa adulteração, esse incremento a mais, né? Então, tem alguns países que barram, que tem algumas legislações que não permitem que isso seja utilizado. Já que no Brasil, não, a gente não tem tanto esse impedimento aqui, né, aqui no Brasil. Outro ingrediente também muito importante é o lúpulo. O mais utilizado é o humus lúpulos, que é um ingrediente fundamental de muita importância, né? Que na inflorescência do lúpulo, nas glândulas ou nos cones, né? Eles são ricos em lupulina. Que essa lupulina, ela é constituída de polifenóis, alfa-ácidos e beta-ácidos, que vão auxiliar diretamente no amargor e no sabor da bebida. E possui um alto valor biológico, porque tem ação antibacteriana, antitumoral, antioxidante e antimutagênica. Então, essas substâncias, elas vão conferir um sabor amargo à cerveja, que também pode auxiliar também na estabilização e da espuma e na conservação da bebida também. Aqui nós temos a estrutura genérica
dos ácidos, né, que é o alfa-ácido, que está presente no lúpulo, desses dois beta-ácidos aí, que é o beta-iona e o beta-damascenona. Esses dois ácidos, um é chamado de lúpulo de amargor e o outro é chamado de lúpulo de aroma, né? Que um possui uma massa de 10%, que são os beta-ácidos, e o outro de 5%. É tanto que nos processos que eu vou estar falando futuramente aqui, mostra que quando o lúpulo é adicionado à bebida, normalmente eles não adicionam os dois juntos. Primeiro adiciona um, que normalmente é o lúpulo de amargor, e depois eles adicionam o lúpulo de aroma, que é justamente para não interferir e não perder os compostos aromáticos que estão presentes, que vão dar uma boa característica à bebida. E também vai depender muito do que você vai querer obter. E nós temos a levedura, que também é outro composto importante, né, que ela vai fazer a fermentação, que normalmente é utilizada a Saccharomyces cerevisiae. Só que no nosso trabalho a gente vai substituir, né, pelo kefir. Só que normalmente é utilizada essa levedura, que ela vai pegar o açúcar que foi produzido lá na maltagem, né, e eles vão incorporar esses açúcares, eles vão produzir dióxido de carbono, etanol, ésteres, fenóis, ácidos gráficos, enfim, eles vão produzir. Eles que vão dar a fermentação. E os ésteres que podem ser produzidos, eles vão conferir alguns aromas frutados à cerveja. Os fenóis, eles vão dar um aroma de especiarias. Os ácidos graxos, eles vão dar à cerveja aquele sabor amanteigado. E os álcools vão dar aquela sensação de ressaca, né? Principalmente pela presença do propanol, 2-metilpropanol, e assim vai. Aqui nós temos alguns tipos de levedura e alguns tipos de fermentação que são utilizados. Normalmente, e o mais comum são essas duas primeiras leveduras aqui, a Ali, que são as leveduras de alta fermentação, que normalmente elas vão estar na superfície da bebida, elas vão fazer a fermentação ali na superfície. Já as lages são as leveduras de baixa fermentação, normalmente elas vão se depositar no fundo do recipiente, fazendo a fermentação. Mas também tem o tipo de fermentação lambique, que é uma fermentação espontânea, que durante as etapas lá, eles permitem que leveduras selvagens, né, por assim dizer, participem da fermentação, que são leveduras que podem ser encontradas na atmosfera, no ambiente, enfim. E também tem um blend, que é um tipo de fermentação mista, que ocorre, que você pode utilizar mais de uma levedura para fazer a fermentação e assim vai. Então, cada tipo de fermentação aí vai também conferir a um resultado diferente. Aqui nós temos alguns tipos de cerveja, né, que a gente encontra no mercado e alguma definição. Por exemplo, a puro malte, que é agora que está a sensação do momento, né? Ela é ser puro malte se ela for elaborada exclusivamente com cevada, maltada. É tanto que depois o João Roque até pode falar um pouco mais sobre esse tipo de cerveja. E nós temos também uma cerveja por exemplo, uma cerveja de trigo, uma cerveja com trigo, exemplo, né? Por exemplo, a cerveja com algum vegetal, né? Exemplo, ela é elaborada majoritariamente com adjuntos cervejeiros, com no mínimo uns 20% em peso de malte de cevada no estado primitivo. Já a cerveja com alguma coisa, com trigo ou com outra, enfim, nessa cerveja é adicionada suco ou extrato de origem vegetal. Já a cerveja com sabor de alguma coisa, com sabor de, enfim, é uma cerveja que vai ter a presença de algum óleo essencial ou uma essência natural de algum destilado vegetal e assim vai. E também tem as cervejas escuras, pretas, né, que ocorre pela queimotorra lá do malte, né. Aqui nós temos os processos químicos que estão envolvidos, né. E, normalmente, são 7 etapas que envolvem a produção da cerveja. A moagem, mostura,
fervura, a maturação, a filtração e a ênfase. Cada uma tem a sua importância nesse processo. A moagem, ela consiste na separação da casca e do endosperma, permitindo maior contato com a água. Lembra quando eu disse que eles aumentam a umidade, né, dos grãos para que eles possam germinar mais? É justamente nesse período aqui que ocorre, que é o período chamado de moagem. Normalmente, a casca, ela precisa estar inteira, que é para evitar a presença de taninos. Esses taninos, se tiver a presença, eles vão conferir um sabor amargo e é distingente à bebida. Já o endosperma, ele tem que passar por uma moagem fina, mas que não pode se transformar em pó, para que no processo final possa garantir uma turbidez na bebida. Nós temos a mostura, que é aquilo que eu disse, que é aquele aquecimento gradual, né, para que a gente consiga a transformação daquele amido em açúcares solúveis, né. Então, nós temos aqui um aquecimento de 40 a 78 graus Celsius por um período determinado, só que isso também vai depender do tipo de processo que você está querendo atingir, né. De 40 a 45 graus Celsius permitem a hidratação do grão e ativação das enzimas, né, que é a alfa-amilase e a beta-amilase. 50 a 55 graus é uma quebra dessas proteínas que envolvem o amido, para que depois ocorra a ação da alfa-amilase e da beta-amilase. Aqui nós temos as estruturas químicas da amilose e da amilopectina, que são estruturas que são presentes no amido dos cereais. 75% dele é amilopectina e 25% é amilose. A amilopectina, gente, como vocês podem observar, ele é um polímero ramificado formado por alfa-D-glicopiranose, que são unidas por ligações glicosídeas. Já a amilose já é uma molécula linear, que ela é composta por até 2.000 unidades de glicose. E ambas vão passar por um processo de hidrólise até se transformar nos açúcares simples que é pretendido, né, pela ação da alfa-amilase e da beta-amilase. E esses compostos, mediante ação, como eu disse, eles vão sofrer hidrólise. Aqui nós temos um esqueminha que mostra, né, a hidrólise da amilose durante a mostura, né, que vai resultar nesse açúcar fermentável e solúvel, como vocês podem observar aí. E a qualidade do malte vai estar diretamente relacionada à conversão do amido em açúcar, ou seja, a ação dessas enzimas. E normalmente tem uma duração de 1 hora e que vai resultar nesse líquido açucarado, que é chamado de mosto. E na etapa final, o malte ele é triturado, que foi triturado, ele é removido e aquecido. O mosto ele vai ser aquecido de 76 a mais ou menos 78 graus, para que as enzimas que ainda estão ali presentes possam ser inativas, para que depois a gente não consiga ter esses sabores indesejáveis da bebida. E nós temos o processo de fervura, que nesse processo de fervura, a gente chega a temperaturas acima de 100 graus Celsius, que vai ser responsável pela esterilização do mosto que foi filtrado, e é nesse estágio que eles adicionam um lúpulo. E a elevação na temperatura resulta na concentração de anéis dos alfa-ácidos, resultando na formação de isomêros cis e trans, transformando em isoalfa-ácidos, que vão ser responsáveis pelo amargor da bebida. Lembrando que o amargor irá variar muito em função da quantidade do lúpulo que vai ser utilizado, ou seja, dos cones que vão ser adicionados. Então, quanto maior a concentração desses cones, maior vai ser o amargor, portanto, maior a quantidade de alfa-ácidos. E, primeiro, normalmente, eles adicionam o lúpulo de amargor, que foi o que eu disse lá no início, né, eles adicionam para depois eles adicionarem o lúpulo de aroma, porque dessa forma eles vão evitar
a perca de compostos aromáticos voláteis à bebida. E aqui nós temos a estrutura de alguns principais alfa-ácidos que estão presentes no lúpulo, e de um isoalfa-ácidos que são formados durante a fervura, né? O lúpulo, ele é rico em óleo essencial, e dessa forma, é por isso que nós temos um lúpulo de aroma, né, que vai afetar no perfil aromático. E na fervura também ocorrem reações que vão contribuir para a coloração da cerveja, é justamente nessa etapa. Então, nós temos aqui uma tabela que mostra a contribuição desses ingredientes na coloração da cerveja. Apenas o malte, nós vamos obter as melanoidinas, que durante a fervura nós vamos obter uma bebida com uma tonalidade amarela ou âmbar. O malte e o lúpulo juntos, nós vamos obter os polifenóis oxidados, que durante a fervura e a pasteurização, nós vamos obter uma bebida com uma tonalidade vermelha ou marrom. E o malte e com levedura, nós vamos obter a riboflavina, que durante a mostura, fervura e fermentação, nós vamos obter uma bebida mais amarela. Durante a fermentação, a glicose que nós vamos obter ali, ela vai ser oxidada e ela vai formando piruvato, que vai sofrer descarboxilação na forma de CO2, devido à ação dessa enzima e piruvato descarboxilase. E aqui eu trouxe um esqueminha, né, que mostra a transformação da glicose em etanol e dióxido de carbono durante a fermentação, que vai ocorrer em tanques fechados, que vão ser equipados, que vão ter válvulas que vão permitir a saída do dióxido de carbono, que vai ser produzido, mas que vai ser impedido também a entrada de ar atmosférico, que vai possibilitar, primeiro, o controle da pressão e também vai possibilitar o impedimento da contaminação. Só que isso vai depender muito do seu processo. Lembra daquele processo lá de Lambic, que eles usam leveduras que estão na atmosfera ou no ambiente para auxiliar na fermentação? Pois é, então vai depender muito do tipo. Então, normalmente, em outros tipos de fermentação, eles trabalham nesses tanques fechados para que impeça essa contaminação, e vai ter apenas uma válvula que vai ser utilizada para que o dióxido de carbono seja liberado, e assim eles vão conseguir controlar a pressão que vai ter lá dentro do tanque. Aqui eu trouxe uns principais compostos que vão ser produzidos durante a fermentação, que vão dar sabores agradáveis e desejáveis à bebida, como, por exemplo, o hexanoato de etila, que numa concentração de 0,1 a 0,5 miligramas por litro, a gente vai produzir ali um sabor de maçã, frutado, doce. Nós temos o octanoato de etila, a 0,1 a 1,5 miligramas por litro, né, maçã, frutas tropicais, doces, e assim vai. Nós temos o 2-fenil-letanol, que dependendo da concentração e da quantidade, nós vamos ter aquele sabor e aroma de rosas amargos e perfumados, e assim vai. Esses compostos que vão dar esses sabores agradáveis e desejáveis é chamado de on-flavor. Só que, entretanto, se ocorrer a contaminação ou algum erro ali no processo, podem ser produzidos os off-flavors, que os off-flavors são esses compostos que podem ser encontrados que não vão dar um sabor desejável, né, que não vão dar que não vai ser agradável. Por exemplo, pode ser produzido o ácido acético, de 30 a 200 miligramas por litro, que vai dar aquele sabor de vinagre ácido. O ácido propanoico, que vai dar aquela sensação também de ácido, vinagre e leite, e assim vai. Por exemplo, a presença do ácido 2-metilbutanoico vai dar um sabor de queijo, lúpulo velho e suor. Acho que ninguém vai querer produzir uma bebida
que vai dar esse sabor. Então, essas substâncias, elas são chamadas de off-flavors, que são compostos químicos que são indesejáveis, que podem ser concebidos a partir de uma contaminação ou de algum erro ali no processo, enfim. E nós temos também o processo de maturação, que normalmente o processo de maturação é a remoção desses off-flavors que podem ser produzidos, e principalmente para a inativação de enzimas ainda que possam estar ativas, ou leveduras que ainda possam estar ativas, que eles vão continuar produzindo CO2, e a partir disso eles vão conseguir catalisar esses off-flavors e vão transformar esses off-flavors em substâncias com sabores neutros. E como que eles fazem isso? Eles transferem aquela bebida que antes estava em um recipiente, eles transferem para outro, para que aquelas leveduras que estavam mortas ali, né, aquelas leveduras que ficaram, enfim, porque podem ter leveduras que ainda podem estar ativas, enzimas, enfim. E ocorre também, nessa etapa, a adição de mais lucro, só que vai depender muito também do processo, com o objetivo de intensificar os aromas e dar frescor à cerveja. Só que, normalmente, esse lúpulo, ele é adicionado quando em temperaturas mais baixas, né, que esse processo é chamado de dry hopping. E nós temos a filtração, que é a sexta etapa, que ela vai servir justamente para eliminar as leveduras que ainda restaram no líquido após a maturação. E também é nessa etapa que os principais elementos filtrantes são utilizados, que normalmente são compostos que possuem diatomia ou de perlita. E a última etapa, que é a ênvase, né, que é o engarrafamento, que é o armazenamento da bebida, que normalmente é feita em recipientes metálicos ou de vidro, e é nessa etapa que ocorre a adição de gás carbônico, que é chamada de carbonação, que normalmente é feita de uma maneira artificial, por injeção, né, ao recipiente, ou é feita a partir de uma carbonação forçada, que é a adição de açúcares ali, para que possa continuar fazendo a fermentação. E a escolha do recipiente que vai ser utilizado vai ser de extrema importância, porque vai influenciar na conservação da bebida. E também nós temos a caracterização das cervejas por algumas técnicas, que algumas eu já disse aqui, né? E, por exemplo, as cervejas elas podem ser caracterizadas de acordo com sua propriedade organoléptica e fisicoquímica. Então, nas propriedades físico-químicas, eu consigo avaliar o teor alcoólico, a cor da cerveja, o amargor e o pH. O teor alcoólico, ele vai depender muito da questão do malte, como eu já disse anteriormente. Por quê? Porque o teor alcoólico ele vai possuir efeitos psicotrópicos que vão auxiliar também na conservação da bebida. É tanto que eles estavam falando lá que uma cerveja com álcool e uma cerveja sem álcool, né, a comparação. A cerveja com álcool, ela vai ter uma conservação maior do que uma cerveja sem álcool. O amargor da bebida, ela é expressa pela medida do pH, cujo valor desejado, como eu disse anteriormente, e em relação à água, tem que ser de 5 a 7, e já aqui na questão do amargor, tem que ser entre 4,3. E a manutenção da acidez da cerveja, ela vai auxiliar na conservação, que vai evitar a proliferação de outros micro-organismos que são indesejáveis, né, que podem trazer grandes prejuízos para a saúde. E o pH, ele é medido normalmente por potenciometria a 20 graus Celsius, e a cor é determinada por espectrofotometria. Aqui eu tenho alguns compostos e os seus impactos medicinais, porque a cerveja, ela possui um grande
benefício à saúde, dependendo muito dos compostos que vão estar ali ativos, né? Por exemplo, a presença do etanol, ela vai auxiliar no aumento do colesterol HDL, que é o colesterol bom, que vai auxiliar no alívio do estresse, na redução de triglicerídeos, proteção contra o envelhecimento oxidativo, e assim vai. Principalmente vai melhorar na biodisponibilidade dos flavonoides. Isso é muito importante. E os flavonoides têm um efeito antioxidante, anti-inflamatório, prevenção e modificação intracelulares por bactérias, e, e entre outros, né, que nós temos a presença de vitaminas do complexo B, aminoácidos, carboidratos, minerais, e assim vai. É tanto que eu até tinha comentado anteriormente com outro professor, sobre os benefícios de se tomar cerveja, né, e até é recomendável que se tome até 300 ml, né, por dia de cerveja, porque vai auxiliar demais. Entre tomar uma taça de vinho e 300 ml de cerveja, uma latinha, é mais recomendável que se tome cerveja, porque a taxa de mortalidade de quem toma cerveja é bem menor do que das pessoas que tomam vinho. E algumas técnicas analíticas, que eu já disse algumas anteriormente, né? Normalmente, a técnica mais utilizada é a técnica de infravermelho, que foi aplicado na determinação de pH, na identificação de alguns compostos na cerveja e na autenticação da bebida. O UV, ele constitui uma técnica que vai se consolidar para a determinação de propriedades físico-químicas e amargor da cerveja. E para a determinação de pH, como eu disse anteriormente, eles usam a potenciometria. Eles também utilizam a ressonância magnética de nitrogênio, que eles conseguiram mostrar uma boa técnica para se identificar a carboidratos, aminoácidos, álcools, aromáticos, polifenóis, que vão possibilitar na validação de origem e identificação de falhas na produção e conservação da cerveja. E também nós temos a espectrometria de massas, que é utilizada na identificação de açúcares de elevada massa molecular, e também na adulteração de bebidas. E também a cromatografia gasosa, acoplada à espectrometria de massas, né, que é o nosso famoso GCMS, que foi eficaz na identificação de compostos voláteis que podem estar presentes na bebida. Principalmente porque esses compostos voláteis e aromáticos que vão dar os nossos sabores que nós tanto desejamos, né. E é claro que existem outras técnicas, só que essas foram as mais importantes que os autores eles mostraram no trabalho, e também as mais encontradas na literatura.